A- Acorda, acorda, gente. Bora para mais um videira. Bom dia nessa terça-feira. O reino de Deus não é sobre comida ou bebida. O reino de Deus é sobre fazer a vontade de Deus. E a grande confusão que as pessoas elas vivem, elas atribuem o reino de Deus sobre conquistas. Tem conquista, porque no Antigo Testamento sim, mas só que o que ninguém se atentou era a dependência de Deus. Todos os homens que conquistaram na Bíblia, eles o fizeram com a presença de Deus, sendo submissos a Deus, ou sendo obedientes a Deus. Então, o reino de Deus não se trata do que eu conquisto, mas o reino de Deus, ele se trata, na verdade, pela minha obediência ao Senhor, pela minha submissão ao Senhor, entende? Então, é que os nossos olhos, eles crescem pelas conquistas, a nossa ganância, a nossa ânsia de ter coisas. Então a gente atribui, né? A gente inverte o papel. Nós colocamos Deus em segundo plano. Deus é a forma de eu ganhar dinheiro, entendeu? Só que ao contrário, com Deus eu ganho dinheiro. Por que com Deus eu ganho dinheiro? Porque Deus é o Deus do dinheiro? Não. Você entendendo quem é Deus na sua vida, você acorda melhor, você vive melhor, você pensa melhor. Você quer o melhor para sua família. Então, os homens de Deus, eles têm zelo pelos princípios e valores da saúde, princípios e valores da família, da moralidade, no bairro onde mora, na cidade onde mora. Então, a pessoa, ela eticamente, ela pensa em prosperar, ela não pensa em prejudicar pessoas. Quando a pessoa tem Deus em primeiro lugar, ela automaticamente ela vai respeitar o próximo. Ela vai conquistar, só que ela não vai tomar lugar de ninguém, ela não vai tentar ser melhor do que ninguém no sentido de ganância e de prejuízo ao próximo. Mas ela vai prosperar e todos aqueles que estão à volta dela vão prosperar junto com ela. Agora, quando você faz com que Deus seja a ferramenta da minha prosperidade, aí isso se torna ruim. Por isso que hoje em dia essas pregações, essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de entender Deus, porque elas não conseguem assimilar. Porque o santo, ele se incomoda com a sua família, ele quer ver a sua família bem. O homem santificado, ele quer fazer com que a sua esposa ela cresça em conhecimento, em graça, ela viva bem na sua casa, o seu filho também. Ele sendo essa pessoa, ele não precisa nem falar muito com o filho só de olhar a conduta e o comportamento do pai é uma inspiração para que ele seja também do mesmo jeito. Olha só como que é fácil. Então, o cara que verdadeiramente teme ao Senhor, ele vai fazer por onde? Deus vai dar estratégias para ele. Pelo relacionamento que ele tem com Deus, Deus vai dar estratégia para eles para que ele venha a prosperar nisso, que ele venha a crescer nisso. Então, ele vai trabalhar e o trabalho dele vai bem, porque ele vai se dedicar mais. Às vezes não nos dedicamos como devemos ao Senhor. E fala dedicar ao Senhor, cuidado, gente, porque hoje em dia tem tanta acusação, tem tanta pressão psicológica, porque na verdade é isso que está acontecendo, né? Você não faz, você não tá, as pessoas não podem te julgar, porque o que você faz para o Senhor é para o Senhor, as pessoas não têm nada a ver com isso. Ninguém pode julgar que você faz mais ou menos, ninguém pode julgar que você é ou não homem de Deus. Os frutos desse tem que acontecer são os frutos de arrependimento. O que as pessoas precisam enxergar em você é o fruto de um homem que verdadeiramente não é igual ao homem que ele era, ou então que deveria ser, na questão da justiça, na questão do julgamento, na questão de posicionamentos, de postura, entende? Então não confie nesse evangelho acusador. É ruim falar isso, mas hoje em dia é pregado esse evangelho acusador. Para mim, na minha ótica, é aquele evangelho de que eu tô todo dia aqui, então você também tem que estar. Eu faço, então você também tem que fazer. Não, você faz porque você quer.
porque Deus deu uma direção para você. Agora não me obrigue a fazer aquilo que Deus direcionou você a fazer. Então eu entendo dessa forma, se Deus me deu uma direção para jejuar, eu não vou fazer com que a minha família inteira jejue. Ou a minha empresa, todo mundo jejue. Ah, mas tá dando uma direção, no antigo aconteceu isso. Aconteceu casos específicos. Por que que nos dias de hoje não temos o mesmo resultado? Você fala para todo mundo fazer e você não tem. Fala que foi uma bênção e tal, não sei o quê, mas é uma hipocrisia, porque não foi. Cada um é ministrado segundo a sua fé, segundo aquilo que eles creem. O problema do evangelho é que o evangelho ele prega a liberdade. Jesus ele prega a liberdade. As pessoas não estão preparadas para viver a liberdade e elas não querem que os outros se preparem. Então incomoda. A liberdade que Cristo dá às pessoas incomoda ao próximo. Jesus ele vai e não peques mais. Ele não segurou ninguém para ele. Ele quer que todo mundo se liberte. Quando ele fala assim, olha, se você não consegue negar pai e mãe, se você não consegue isso e aquilo, eu quero ser se vai e venda tudo. Você fala assim, meu, que difícil servir a Jesus. Jesus ele só está ensinando você a ser livre, a não viver agarrado nessas coisas. As pessoas elas querem Jesus, elas querem Deus, mas elas querem sobre o benefício que Deus dá, o dinheiro que ele pode me dar. Então você está preso nisso. Quando Jesus ele falou isso àqueles homens ali, ele estava falando de liberdade só. Estava falando para que eles venham entender para viverem em liberdade. Mas ao invés deles viverem em liberdade, o que eles querem? Eles querem o resultado. E o dinheiro já é uma escravidão. Ter bens já é uma escravidão, porque não é ter bens, né? Mas é só desejar os bens. A sua alegria ela é plena em Deus. E quando você tem essa plenitude de homem perfeito em Deus, ele te capacita a ter, a conquistar, a fazer e a ser. As pessoas elas atribuem a alegria ao dinheiro, elas atribuem Deus ao dinheiro, mas elas não atribuem o dinheiro que elas têm pela santidade, pela honra que elas têm, pelo compromisso que elas têm com Deus. Com Deus. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas comece a ter essa ótica de que eu sou melhor porque eu busco mais, não de que eu busco mais para conquistar mais. Olha só como as coisas mudam, né? E aí sair. Bora.